Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pós-graduação, porque esse é um tema que muitas pessoas ficam em dúvida se devem ou não devem fazer pós-graduação para ajudar no trabalho ou para ter algum tipo de reconhecimento. Então eu achei que era legal falar um pouquinho sobre isso. E a gente vai começar da minha própria experiência para vocês poderem entender um pouquinho quais são os motivos que levam uma pessoa a fazer pós-graduação. E eu também vou falar sobre quando você não deve, de forma alguma, fazer pós-graduação, com exemplos práticos ao extremo também. Então, aproveita, se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilhe sempre o vídeo, gente, nunca materiais, com as pessoas que podem se beneficiar desta informação, tá? Os vídeos do YouTube, eles são informativos, e quando a gente tem clube de membros aí nos canais, eles são formativos. Tem uma grande diferença entre as duas coisas também. Vamos começar do começo. A minha experiência em pós-graduações, eu vou falar um pouquinho sobre ela, e daí você já vai conseguir entender algumas coisas de quando você faz e quando você não faz pós-graduação. Para começar, eu fiz 5 pós-graduações, tá? Então, a gente tem aí um número elevado de pós-graduações. Eu posso realmente falar sobre esse assunto, porque eu tenho 5 lato sensus, que eu já vou falar também da diferença aí do lato e do stricto, são os dois tipos de pós. E o que que leva uma pessoa a procurar e quando você está enganado ao procurar aquela pós? Eu tenho um grande problema, ou talvez uma qualidade, que é nunca desistir de uma coisa que eu comecei. Então, eu sempre vou até o final, e isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque às vezes você começa uma pós e não era bem aquilo que você queria. E daí, enfim, você larga ela na metade. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho que ir até o final, porque eu escolhi aquela pós e, para mim, enquanto pessoa, é, é um sistema próprio e eu acabo terminando de qualquer forma, utilize ou não, tá? Na verdade, eu sempre acho um uso para ela, mas nem sempre ela é interessante, digamos assim. Um dos motivos que leva uma pessoa a fazer pós-graduação, e dentro da minha experiência isso aconteceu algumas vezes, é não querer fazer outra faculdade, porque a faculdade tem aí um tempo de 4, 5 anos, enquanto uma pós-graduação você vai fazer em 1 ano e meio, máximo 2, né? Então, esse é um dos casos que a pessoa procura uma pós-graduação, ela quer se aprimorar, né, em determinado assunto e ela acaba procurando uma pós numa parte, numa área aí, num assunto, num tema que ela gosta mais dentro do trabalho. Então, aí eu queria muito fazer outra pós, né? Por exemplo, você fez pedagogia. Ai, mas eu queria muito entender melhor sobre educação infantil. Daí você vai e você acaba fazendo uma pós dentro desse assunto que está dentro de pedagogia, né? Só que é mais específico. Ou se não, eu fiz pedagogia, mas eu gosto muito da parte de movimento. Daí você vai e faz uma faculdade de educação física. Geralmente as faculdades são relacionadas e as pós também, né? Então, pelo tempo e pelo dinheiro despendido, você acaba optando aí por uma pós-graduação. Quando bate a necessidade de se especializar, gente, um outro nome da pós-graduação é especialização. E daí a gente vai ter alguns subtipos, né? Tem a completa, aí tem a extensão, que é um pouco mais curta. Mas, enfim, tudo que você faz pós-graduar, após a graduação e após a faculdade, é uma pós-graduação, e ela vai servir para se especializar em determinado tema. Alguns dos mais procurados aí dentro de educação são letramento, às vezes literatura, né? Vou fazer uma pós em literatura hispano-americana. Ou se não, vou fazer uma pós é, em literatura clássica. Então, a gente tem aí alguns viés. Estou falando de literatura porque é dentro da minha área de letras, que é uma das faculdades que eu fiz, né? Dentro de pedagogia, a pessoa vai procurar psicopedagogia, que é relacionado então eu queria entender melhor como que é o pensamento da criança, como que eu vou lidar com determinadas dificuldades, como que são alguns transtornos, vou atrás de psicopedagogia. Eu vou querer saber mais sobre o processo de alfabetização, então eu vou fazer uma pós em alfabetização. E assim a gente tem as especializações, que é quando você
pega aquele montante da pedagogia e você foca só em um assunto. Então, esse é um dos motivos da pós-graduação, que foi o que eu fiz quando eu resolvi fazer consciência fonológica como pós, né? E quando você quer aprender coisas novas, que foi o caso quando eu decidi ir para uma área relacionada, mas nem tanto assim, que é o marketing digital. Como eu trabalho com redes sociais, eu pensei, bom, vou fazer MBA em marketing digital, porque é um tipo de pós que vai me deixar entender melhor o universo das redes sociais, o universo do marketing, o universo das promoções online, né? Então, isso é relacionado. E também tem a parte de imagem, porque eu trabalho com elaboração, então o marketing digital, ele tem o neuromarketing e a parte de arquitetura de informação que são relacionados. Então, vejam, é uma área fora da minha, mas que tem uma certa relação. Então, são coisas novas que eu acabei aprendendo nessa pós, para eu poder ver se eu quero explorar melhor a área ou não, né? Então, isso vai me dar uma geral, isso é importante essa palavra, geral, sobre qual é o assunto. E daí depois eu vou dar uma explicação mais específica. A gente tem dois tipos de pós-graduação, que é a lato sensu e a stricto sensu. A lato sensu, ela vai compreender as especializações, então é isso que eu falei, letramento. Eu quero fazer uma pós-graduação em letramento. Eu quero fazer uma pós-graduação em... Os nomes já estão prontos, entende? Eu quero fazer uma pós-graduação em consciência fonológica. Então, isso já vem pronto para você. Eu quero fazer MBA em marketing digital. Geralmente são assuntos relacionados a negócio. Agora, se eu penso em stricto sensu, eu vou pensar em mestrado e em doutorado. Esse daí você escolhe a área, mas não escolhe o assunto, não é escolhido pela instituição. Veja, já é uma diferença grande. Porque eu posso fazer uma pós-graduação em letramento, que ela vai ser lato sensu, já está todo o cronograma ali pronto para eu poder só chegar na aula e ver as disciplinas. Então, a escola provém o que eu vou fazer de matéria. Já na stricto sensu, que são os mestrados e doutorados, você vai pensar no qual que é o seu currículo. É o contrário, não é contrário. E você vai escolher um orientador, você vai escolher um tema. Então, eu quero fazer de letramento, mas eu quero fazer sobre neuroletramento enquanto intervenção de avanço de hipótese. Então, esse é o tema do meu trabalho. A partir do tema do meu trabalho, eu vou procurar as disciplinas e orientador que vão me fazer chegar ao final do que eu estou estudando. Então, é o contrário. O lato sensu, a escola me dá o assunto. O stricto sensu, eu dou o assunto para a escola, só que eu tenho um orientador para me ajudar nessa tarefa. Eu faço quando um e quando eu faço o outro, tá? Vou já adiantar para vocês que, assim, é um plus, mas se você está procurando reconhecimento monetário, não é o caso, tá? Nem do lato, nem do estricto. Algumas vezes você conhece esse reconhecimento quando você tem um plano de carreira na escola ou na instituição pública, mas, assim, às vezes é tão pouco que não vale o seu investimento. Às vezes, para você retornar esse investimento, vai levar 3, 4, 5 anos, né? Você poderia fazer uma outra coisa. No lato sensu, a gente vai aperfeiçoar um tema, por isso que se chama especialização. Então, a gente estuda mais sobre aquele assunto. Então, a escola vai nos ensinar mais sobre aquele assunto, a faculdade aí no caso. No stricto sensu, abre campo para as aulas universitárias e pesquisa científica. Então, a gente faz stricto sensu quando a gente tem o objetivo de nos tornarmos professores universitários ou de ir para a pesquisa científica, sair da sala de aula, sair da escola e ir para a parte científica, né? Quando eu estava fazendo marketing digital, só para vocês terem um exemplo, uma das professoras, ela era da parte de pedagógica, né? Porque a gente também aprende sobre dar aulas em faculdade. Porque nem como eu sou pós-graduada, eu consigo dar aula em faculdades, embora não seja aí meu objetivo principal. Então, eu tenho uma matéria que é metodologia. E essa professora, ela era da área, naturalmente, ali de marketing digital. Só que ela trabalhava com a parte de games.
né? A gamificação do marketing digital. E daí, quando ela viu o meu TCC, que era sobre arquitetura de informação, ela falou que seria interessante eu fazer um mestrado naquela área e que ela poderia me indicar um orientador, porque era uma área bem legal, que iria entrar aí na parte de elaboração de material pedagógico para universitários, dentro da arquitetura de informação. Daí eu virei para ela e falei assim, tá, e isso vai fazer o que com o quanto eu ganho atualmente? Vai me dar retorno financeiro? Daí ela pensou e falou, não. O mestrado e o doutorado, eles dão apenas reconhecimento, eles não garantem um retorno financeiro. Então, se você quer fazer pós-graduação para retorno financeiro, não é o caso, tá? A não ser que seja na questão de plano de carreira, né? Ou que você queira investir sua carreira nesta parte, daí você vai ter que buscar meios dentro disso para fazer. Mas, a princípio, eu acho que 2% de quem faz stricto sensu conseguem um reconhecimento financeiro, tá? Então, para conseguir patrocínio, então, assim, inviável quase, né? Muito difícil, só se você tem muitos relacionamentos de dinheiro, né? Agora vamos refletir quando que eu faço uma pós. Depois eu vou falar quando eu não faço. Quando eu faço uma pós? Quando eu quero aprender mais sobre determinado tema. Teoricamente falando, tá, gente? A pós-graduação, e daí eu vou falar, deixar bem claro aqui, quando eu fiz MBA também, é que o MBA é mais recente, a neuropsicopedagogia também. Então, eu vou falar mais dos dois. Minhas outras pós, elas são um pouco mais antigas, então eu vou falar menos delas, ou talvez nem fale. Já falei da de consciência fonológica, né, que é mais antigona, mas não acho relevante aqui no nosso tema. Quando eu quero aprender mais sobre a área. Na sala de MBA, tinha um menino, um moço, né? Que ele estava ali porque ele queria aprender a mexer em marketing patrocinado, ele queria aprender a mexer em Google AdWords, que é aquele patrocínio da Google, né? Ele queria aprender a mexer na prática em partes específicas. E daí, na MBA, a gente não aprende isso. A gente aprende a gerenciar o cara que faz isso, né? Então, o MBA, ele tem um viés estratégico. Ele ensina você a ser um estrategista, um planejador. Ele não ensina você a fazer post, ele não ensina você a criar artes, ele ensina você o que a arte faz com a pessoa, mas ele não ensina como que você faz essa arte, como que eu entro num Canva e monto a arte, como eu entro num Illustrator e monto um desenho. Ele não ensina como que eu uso o Photoshop para trabalhar com as camadas. Isso não faz parte do MBA, tá? O que faz parte do MBA? Trabalhos estratégicos. Como que eu entendo o funil de vendas? O que eu faço com cada parte do funil de vendas? Como que isso está atrelado ao marketing? Eu aprendo como que eu trabalho com formas geométricas e formas abstratas. O que faz de efeito a forma geométrica, a forma abstrata no consumidor? Como que é o comportamento consumidor? Então, eu não vou aprender nada que seja prático, nada, zero. Para eu aprender coisas práticas, eu vou num curso livre e aprendo. Daí eu escolho como mexer no Instagram. Vou lá no curso livre e faço. Como mexer no TikTok. Vou lá no curso prático e faço. Como edito filmes para TikTok. Curso prático, curso livre. Não tem a ver com a faculdade, tá? Isso não faz parte do que a faculdade ensina e você não vai achar isso em pós-graduação. Você vai achar a análise do que o post faz com o consumidor, nesse caso do MBA. A mesma coisa o letramento, tá? Aí eu vou fazer uma pós para aprender a aplicar sondagem. Você não vai aprender isso na pós. Na pós, ela já vai trabalhar com os níveis da sondagem, ela não vai trabalhar com a parte prática, tá? Então, isso tem uma grande diferença aí que muitas pessoas não entendem. Você vai entender melhor do assunto. Não quer dizer que você vai ser praticamente expert naquilo. Para você ter um novo título. Então, eu fiz neuropsicopedagogia simplesmente para falar que eu sou neuropsicopedagoga. Isso traz o ar de especialista, né? Eu diminuí um pouco a profissão, mas o que acontece? Não fiquem bravos, gente.
Quando eu falo assim que eu sou elaboradora de material didático com pós em neuropsicopedagogia, isso significa que eu entendo da parte cerebral. Isso vai fazer com que quem esteja ouvindo a minha fala entenda que minha atividade vai dar muito mais resultado do que um professor fazer uma elaboração. Porque eu vou compreender como o cérebro funciona. E esse professor não vai compreender. Então, ele vai fazer atividades de feira livre, né? O que são atividades de feira livre? Que você oferta ali o que tiver na feira, e daí é quase que assim, é um falando com o outro, mas não tem uma qualificação, sabe? Tipo, não é um vegetal orgânico, ou senão um ovo das galinhas que correm soltas e livres, né? Então, a gente tem aí uma série de especializações dentro da área culinária também, aí, da área de alimentos, né? Isso vai acontecer dentro da pedagogia também. É diferente uma pessoa que elabora material com pós em neuropsicopedagogia e uma pessoa que elabora material tendo apenas pedagogia. Porque a pedagogia não vai preparar você para entender o cérebro da criança, e a neuropsicopedagogia vai. Então, vejam, eu acho que deu para entender bem a diferença, né, de você ter um título. O título vai conferir maior confiabilidade para o que você faz. Então, se você precisa disso, bacana você fazer uma pós numa área aí relacionada que dê esse ar, para atuar e ser aceito em determinada área relacionada ao seu trabalho. Então, às vezes você está lá na escola e daí as pessoas acham que você não. Às vezes você entende do assunto, vou dar um exemplo. Eu vou dar exemplo de graduação, tá? Vou descer um pouquinho o nível aí. Eu lecionava inglês, eu não tinha faculdade de letras, tá? Eu lecionava inglês em escola de idiomas, falava perfeitamente bem. Inclusive, eu preparava alunos para esses testes de proficiência, FCI, CAI, né? Eu fazia esses preparatórios. Conhecia, assim, intimamente a gramática de língua inglesa, só que para eu dar aula numa escola, tipo, dar aula no objetivo, né? No colégio objetivo, eu não era reconhecida como professora de inglês, porque eu não tinha faculdade de letras. Daí, o que eu fiz? Eu ingressei na faculdade de letras, para que eu pudesse ser reconhecida no meu mercado de trabalho e pudesse atuar em mais uma área que eu não podia, né? Então, daí eu migrei da escola de idiomas para o colégio objetivo. Mas eu vou ser sincera para vocês, aliás, todo mundo sabe disso. Letras não prepara ninguém para dar aula de inglês, tá? A gente tem aulas de língua inglesa mesmo, só que não é suficiente para você dar aula, de maneira alguma. Quem não sabia inglês continua não sabendo, quem sabia inglês ficava entediado nas aulas, é simples assim, tá? Então, daí é uma tortura, gente, porque você começa ali no verbo to be, sendo que você ensina ali negócio de past perfect continuous já, né? Uma coisa mais avançada, passive voice dentro da gramática, aí você começa com o verbo to be, é como se você estivesse regressando na sua vida, mas é uma coisa, um retrocesso, né? Mas, enfim, você acaba fazendo para poder ser aceito na área. Que é a mesma coisa de marketing digital. Para eu poder ser aceita enquanto estrategista de marketing, eu precisei fazer um MBA. Né? E daí eu conheço várias pessoas relacionadas aí por causa desse MBA. Para contar pontos, daí é o motivo menos nobre de todos, né? Menos nobre porque, assim, não deveria ser dessa forma. Deveria ser por produtividade, não por título. Mas, enfim, você faz uma pós também para contar pontos dentro de uma prefeitura de um estado, para aumentar seu salário quando a empresa tem plano de carreira, porque se você está numa particular que não tem plano de carreira, não faz sentido você fazer pós. Você vai gastar e não vai receber em troca. Ou para conseguir vantagens burocráticas no trabalho. Eu quero fazer porque daí eu tenho a possibilidade de me tornar uma coordenadora. Beleza, pode ir lá fazer sua pós em gerenciamento, né, administração escolar, que daí você pode conseguir essa promoção. Então, é uma promoção burocrática. Às vezes, a pessoa é melhor do que um coordenador formado, ela entende mais, mas ela está ali como professor, porque ela não tem uma especialização. Nesse caso, bacana você fazer também, né? Porque você está buscando um avanço de carreira. Agora, quando eu não faço,
Coloquei já os 3 itens aí, quando eu não faço, vou explicar isso para vocês. Eu não faço pós-graduação se eu quero aprender alguma coisa na prática. Então, aí eu quero aprender a aplicar sondagem. Não faça pós-graduação, faça um curso livre. Eu quero aprender a alfabetizar uma criança. Pós-graduação vai te ensinar mais sobre o que é alfabetização, mas não vai te ensinar o vamos ver. Tá? Ela não vai pegar você na mãozinha e falar, ai, olha, a criança fez o X, então você dá o XA para ela. A criança fez o Y, você precisa dar o YA para ela avançar para o YB. Então não vai acontecer isso na sua pós. Não se iluda, né? Ah, eu quero aprender a lidar com alunos de inclusão. A pós vai te ajudar a entender melhor cada tipo de inclusão, mas não vai te ajudar a lidar com esse aluno na prática, né? Isso é utópico, né? Uma coisa assim que você sonha, mas que não vai existir. E daí, por que eu estou dando esse exemplo? Porque às vezes a pessoa, que nem eu tive alguns seguidores, como eu fiz neuropsicopedagogia e eu entendo até bem de inclusão, não só por esse motivo, mas por alguns outros, que depois eu conto para vocês, a pessoa vai e faz neuropsicopedagogia, porque ela tem a ilusão de que ela vai aprender melhor a lidar com o Down, que ela vai aprender a lidar melhor com o autista, com TDAH, com dislexia. Não. Você pode ler um livro de dislexia que você vai aprender o mesmo tanto que você vai aprender na pós de neuropsicopedagogia. A pós de neuropsicopedagogia é para formar um profissional que vai compreender melhor o cérebro, e ali você aprende um pouquinho sobre isso, os alunos surdos, os alunos mudos, os alunos com Downs, é muito pincelado assim por cima. Assim, qual é o código daquele aluno, e não é o que você faz com aquele aluno que você vai aprender. Você vai aprender como a mente dele trabalha. E a partir daí você vai ter que ir atrás de como que você faz isso. E daí entram os cursos livres novamente. Gente, curso livre não é reconhecido pelo MEC, tá? Não me façam passar vergonha. Deixa eu falar uma coisa importante. O MEC reconhece cursos de faculdade, tá? Cursos livres, cursos de faculdade que têm uma determinada carga horária. O curso livre pode ter 10 horas ou 500 horas, que ele vai continuar sendo curso livre. Ele não tem reconhecimento do MEC. Se vocês ouvirem alguém falando uma coisa dessa, vocês podem desconfiar do curso, porque é mentira. Vocês vão ter dor de cabeça mais para frente e vão gastar dinheiro à toa, se for só pela formação reconhecida pelo MEC, tá? O reconhecimento do MEC ele é atrelado a faculdades, não é atrelado a pessoas que dão cursos livres. Beleza? Não me façam passar vergonha. Perguntar se o curso livre tem certificado reconhecido pelo MEC é atestado de passar vergonha da pessoa, né? Então não façam isso. A gente também não faz curso livre para lidar com coisas operacionais específicas. Ah, eu não estou conseguindo que meu aluno leia. Você não precisa fazer pós-graduação, porque ela não vai te ensinar como o aluno lê. Você vai aprender como o aluno lê em um curso livre. Você vai aprender coisas específicas se você amar estudar e se você precisar de uma especialização teórica naquilo. Você faz pós-graduação nesse caso. Você vai fazer curso livre quando você precisa aprender a fazer aquilo na prática, fazer uma coisa operacional, né? E você não faz pós-graduação se seu trabalho não necessitar de uma pós, tá? Então, eu sou professora, eu vou continuar eternamente sendo professora. Você não tem necessidade de uma pós-graduação, você tem necessidade de cursos livres, isso você tem. Porque a faculdade não te prepara para tudo que está na sala de aula. Então, você vai procurar cursinhos mais específicos, né? Por exemplo, eu vou aprender, eu vou entender o que é consciência fonológica. Ah, tem pós-graduação disso? Beleza, tem. Mas na pós-graduação você não recebe um monte de atividades para você aplicar em sala de aula. Você vai receber um monte de atividades para aplicar em sala de aula no curso livre. Então, você quer entender o que é consciência fonológica no geral, ou você quer entender o que é consciência fonológica na prática? Se for no geral, você faz uma pós. Se for na prática, você faz um curso livre. Então, tem essa diferença aí. Não procurem pós-graduação se vocês não estão querendo parte estratégica, se vocês não estão querendo parte
de avanço de carreira. Se não vai te dar retorno financeiro, não vale a pena investir, né? Os cursos livres é o que fazem facilitar a sua prática, facilitar o que você faz na sala de aula, trazer mais resultado, né? Então, isso vai trazer muito questão de curso livre, que é como você se aperfeiçoa quando você não quer uma pós. A gente tem aqui no Grupo Expolidório o clube de membros que tem os cursos livres que você talvez possa precisar, né? Que é isso que eu queria chegar aqui no vídeo. Para você entender se você vai fazer uma pós ou se você precisa de uma escola formadora de professor ou de neuropsicopedagogo, psicopedagogo, que é o que a gente tem aqui no clube de membros. A gente vai ter 3 níveis de associação, que é a raiz por R$ 6,99, não é nem R$ 10, gente. É menos que uma esmola de farol, né? Porque eu já vi uma pessoa dando R$ 10 pro cara no farol. Então, é menos que isso, né? R$ 6,99 você tem acesso a cursos livres que vão te ajudar na prática e no Vamos Ver, que eu já vou falar alguns deles. Se você quiser avançar um pouquinho nesse curso livre e mesclar teoria com prática, a gente tem o Cubo Mágico, que é R$ 29,99. E se você é da parte de clínica, a gente tem o nível Multiverso, que é R$ 99,99, né? E daí, lógico, o Cubo Mágico tem todos os cursos do Raiz mais o Cubo Mágico, e o Multiverso tem todos os cursos do Multiverso mais o Cubo Mágico e o Raiz. Como que são esses cursos? Quais são os temas? Eu vou mostrar alguns. Tem mais de 50 cursos lá dentro da plataforma do Clube de Membros, que é aqui no YouTube. Aliás, se você tiver logado no seu Gmail, você vai ver um botãozinho embaixo do vídeo, Seja Membro. É esse Seja Membro que faz você estar no Clube de Membros. E eu vou dar alguns exemplos, não são todos, tá? Porque não cabe na tela, simplesmente por isso, mas do nível raiz, a gente tem. Meu aluno não está alfabetizado, e agora? Então, eu vou ensinar você como que faz essa alfabetização de alunos alfabetizados tardiamente. Tenho práticas de alfabetização que vai dar dicas de como que você alfabetiza o Vamos Ver, o beabá da coisa. A gente tem o uso do caderno, que é aulas de 1 a 5, porque o restante das aulas estão no nível Cubo Mágico, porque daí eu preciso introduzir um pouquinho de teoria. Aqui são só as aulas práticas. A gente tem o processo de leitura, que é para entender como que acontece a leitura praticamente para o aluno, do nível de experiência aí. A gente tem alguns outros cursos no Raiz que também são bem legais, que é o Como Ensinar Letra Cursiva, por exemplo, que vocês vão aprender ali a parte básica e a parte de lolitas, né, os grafismos. Enfim, é muita coisa. A gente tem o nível Cubo Mágico, que vai englobar todo o restante das aulas de uso do caderno. Todas as aulas que não estão no Práticas de Alfabetização Básico vão estar no Práticas de Alfabetização Cubo Mágico. A gente tem aula de como que você, o que é uma avaliação diagnóstica, quando que você aplica, quais são os tipos. Tem consciência fonológica, tem uma série de coisas aí no Cubo Mágico que são bem legais. E no Multiverso a gente vai ter a aula 5 do Práticas de Alfabetização, porque ela é de como funciona o cérebro, então eu não consegui colocar no Raiz nem Cubo Mágico. A gente tem aula sobre Skinner, que é a questão de a modelagem aí dentro do behaviorismo. Não é a modelagem do Bandura, tá? Isso é outra coisa. O Luria, a gente tem aula sobre o Luria, a gente tem aula sobre como funciona a leitura no cérebro. E se você tiver dúvidas do clube de membros, a gente tem um canal de atendimento no WhatsApp, 11 988084676, que também pode te ajudar a acessar. Aliás, janeiro, né? Esse vídeo está sendo feito em janeiro, é o timing perfeito para você entrar e poder explorar melhor, porque ainda não começaram as aulas. Embora depois eu vou fazer um vídeo para vocês de como que você concilia o trabalho da escola com sua formação profissional, né? Então isso é importante porque algumas pessoas não conseguem fazer essa organização. Mas enfim, janeiro é excelente para você. São vídeos curtos, gente, de às vezes de 5 minutos, de 10 minutos, que você tem ali uma super aula que vai resolver o resto do seu ano letivo. Então vale super a pena dar uma exploradinha. Você pode pagar o primeiro mês e daí você precisa renovar se você quiser continuar. Não é aqueles engodos, né? Não é aquelas iscas que fazem assim que você fica preso 12 meses pagando. Não é isso, tá? O clube de membros você vai, você fala, eu quero
pagar só um mês. Então, você vai lá e paga R$ 6,99. Tem nada de trambicagem aqui, não. E daí, se você quiser continuar, tem lá, eu prefiro continuar recorrente, ou seja, eu quero que ele renove automático. Ou se não, eu prefiro ficar só mais um mês e ver se eu vou continuar conseguindo fazer. Também, beleza, você coloca lá pagamento de um mês. Daí vai acontecer de você pagar. Se você prefere pagar em Pix, você pode, e você não sabe como fazer isso no clube de membros, porque como é YouTube, né, gente? YouTube é estrangeiro, o canal é estrangeiro, eles não recebem em Pix, entre aspas, tá? Porque dá para pagar com Pix também. Você vai entrar em contato com a Dúvidas aí, que é o 11 98808 4676, e daí a Si vai ajudar você a entrar no clube de membros, beleza? Mais importante ainda, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link para você se tornar sócio do clube de membros. Como eu falei, você precisa estar logado no seu navegador no Gmail. Gente, pelo amor de Deus, não seja um professor sem Gmail. Professor sem Gmail é professor sem identidade digital, porque tudo você precisa do tal do Gmail. Mesmo que você não use como comunicação principal, você vai precisar dele para ser alguém na internet, praticamente isso. Então, esteja logado no seu Gmail e o clube vai ficar dentro do Gmail que você estava logado, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha deixado claro aí qual que é a diferença de você fazer uma pós e um curso livre. E até nosso próximo vídeo aqui no canal Janaína Expolidoro.